Agradeço o convite, poder estar hoje à noite aqui e debatermos essa dimensão humana tão profunda e necessária. Não se trata de uma realidade, é uma dimensão humana que é exigente no debate e na reflexão. Saudando o senador Hélio José, saúdo a todos os membros da mesa e também todos os irmãos e irmãs aqui presentes. A minha reflexão vai mais numa linha filosófica, não numa linha a partir da fé, que também seria uma dimensão interessantíssima, uma vez que na religião tudo é relação. A partir da fé do Evangelho, poderíamos fazer uma profunda reflexão sobre a ética, mas esbarraríamos na questão da misericórdia, que é quase a superação da ética no cristianismo, ao menos quanto à civilização ocidental. Por isso, preferi ater-me a algumas colocações mais na linha filosófica. Esta audiência pública deseja refletir, discutir, averiguar e, ao mesmo tempo, deixarmos-nos tocar pela importância da ética nas relações. Uma audiência pública é desinstalação, é colocar-se numa busca, é colocar-se na escuta do não saber. Se tudo soubéssemos, não precisaríamos estar aqui na tentativa de auscultar a questão da ética. A questão da ética que tem a ver com as nossas relações. Nós somos tudo relação, economia é relação, violência é relação, estupro é relação, cadeia é relação, tudo é relação, religião é relação, mercado é relação, o que não é relação com o ser humano. Então é importante discutirmos, refletirmos, aprofundarmos a dimensão da relação e a ética. Como primeiro ponto, a relação, nós como relação. Quem somos nós que nos colocamos aqui à escuta da ética? Quem sou eu aqui ouvindo e falando? Quem somos nós que nos colocamos na busca da ética? É importante determinar o que somos para podermos perceber a grandeza da ética. Nós somos relação. Nós sempre estamos em relação. É próprio nosso ser em relação com. O nosso ser relacionado com as coisas, os fenômenos que nos atingem continuamente, abre-nos para possibilidades novas de saber e também possibilidades novas de relação, mas especialmente possibilidades novas de ser. No universo, só o ser humano recebeu uma tarefa: ser, ter que ser. As coisas não colhem os fenômenos. Os animais não colhem os fenômenos. As coisas não colhem os fenômenos e as outras coisas, mas nós, por sermos seres em relação com, possuímos como modo próprio poder deixar vir ao nosso encontro todas as realidades e deixarmos-nos atingir por ela. Deixar que as pessoas venham ao nosso encontro e sermos atingidos por ela. Por exemplo, no amor, nós é que somos atingidos por alguém e despertamos para o amor. Esse modo de ser, de estar relacionado com, cria sempre maior percepção, portanto, de nós mesmos, mas também com tudo que nos rodeia, que nós poderíamos, na filosofia, chamar numa palavra de mundo. Isto é, pessoas, tudo o que existe. Por isso, ao mesmo tempo em que cresce nosso saber das coisas, cresce o saber de nós mesmos. E no saber de nós mesmos, o saber em relação com tudo e com todos. Este é extraordinário, porque somos relação, é que crescemos no saber, mas crescemos também como ser pessoa, ser homem, ser mulher. No nosso estar em relação com, nos interrogamos a nós mesmos, mas igualmente nos interrogamos na relação com o mundo, isto é, pessoas, objetos, natureza, Deus. Nesse interrogar por sermos seres em relação, estabelecemos uma autorrelação, como também uma autorresponsabilização. Quando despertamos para alguém, nos responsabilizamos por ela.
quando despertamos para fenômenos da sociedade, nos responsabilizamos por ela. Quando despertamos para a política, nos responsabilizamos pela política. Quando despertamos para os pobres, nos responsabilizamos pelos pobres. Por isso poderíamos dizer que somos uma abertura, isto é, somos relação. Somos seres em relação, ser com, estar em relação, sermos relacionados. O próprio nosso, o único nosso, é que nos apropriemos desta relação, porque só na relação é que constituímos o nosso mundo. Somos o que somos porque somos relação. Buber tem uma expressão muito bonita que diz assim, o tu é que me faz ser eu. O tu é que me faz ser eu. É verdade, nas nossas relações familiares, sociais, nós crescemos como pessoas porque estamos em contínua relação. Mas o que é ética se somos seres em relação? Se somos sempre relação? O que nos é próprio sermos relacionados? O que é ética? O nome ética, que para nós é um substantivo, nos reconduz ao nome grego etiké, que na verdade não era um substantivo, mas um adjetivo. O saber do logos, a lógica, o saber da physis, a física, o saber do ethos, a ética. Portanto, ética era tido como quase um adjetivo de saber ético. A ética na tradição do Ocidente se firmou como um saber concernente ao bem viver, ao bem agir nosso, nos seus relacionamentos com o ser de tudo o que está sendo, tanto com o ser que ele ainda não é, que nós não somos, mas que ainda podemos ser, quanto o ser que tudo aquilo que nós ainda podemos ser. E nesse sentido, tanto no relacionamento conosco mesmos como o outro, quanto no relacionamento com o outro enquanto tal. Para o homem, ser é viver, a partir da dinâmica da liberdade, isto é, da autorresponsabilização. Este modo de viver é, antes de tudo, uma ação. A ética é um saber da ação, um saber da relação, é um saber da vida, um ser para o saber da vida, no sentido específico de viver humano, que os gregos chamavam de bios. Mas a ética tem a ver com o ethos, o cuidado com o todo. Ethos como cuidado com o todo. A ética seria um saber prático, operativo, e não um saber teorético especulativo. Mais do que um saber, o que está em jogo é um compreender que se desdobra como um poder ser, isto é, como uma capacidade de ser, de agir, de relacionar-se. Saber quer dizer de entender-se no sentido de ser familiarizado com, enfim, de entender-se com, ter um pertencimento. O saber ético, portanto, seria o entender-se com o ethos, seria um poder ser no pertencimento ao ethos. Mas o que é ethos? A palavra ethos quer dizer lugar habitual, quer dizer estadia, quer dizer morada. Na língua grega temos, por exemplo, a iota, que é o perfeito indicativo do auristo de eto, significa ser habituado, ser acostumado a. Este modo de dizer indica uma disposição, uma maneira de ser e de agir que for adquirido por um longo empenho humano, continuamente retomado, que antes se apresentava como uma tendência e propensão e depois como gosto e satisfação, configurando naquele que adquiriu algo como que uma segunda natureza, como que a sua morada. Trata-se, portanto, de um modo permanente de alguém ater-se-á, de comportar-se, de relacionar-se com alguma coisa, com alguém. O modo como alguém usualmente se tem a si mesmo. Portanto, nós poderíamos repetir com o filósofo grego dizendo: torna-te o que tu és, aprendendo. Estamos referidos à nossa morada, ao ethos.
O saber ético. A ética indica, pois, o entender-se com aquilo que pertence ao ethos, no sentido de morada, de modo de permanente de ater-se ao todo, ao real, às realizações, à realidade. É por isso que outro filósofo grego dizia, cuida do todo. A ética tem a ver com o todo, com a totalidade, não apenas da existência pessoal, mas com os seres existentes. Isso significa ethos. Ethos tem a ver com o todo. A ética tem a ver com o meu bem viver, o meu bem conviver, mas referido ao todo. Dessa forma, o saber ético consiste em entender-se com esse cuidado do todo. Ser homem é, nesse sentido, responder e corresponder ao apelo de cuidado com o todo, quer dizer, de nos responsabilizarmos pelo sentido de todo, pelo desvelamento e o velamento do mistério que nos rodeia, que nós ainda não apalpamos, mas que o mistério nos apalpa. Ele é o todo que nos envolve, o ethos. O mistério, pois, sua vigência acontece como presença e ausência, como advento e retirada. A vocação ontológica do homem, segundo essa concepção, consiste em ser pastor do ser e não o amo do ente. Escutar o apelo do cuidado que o mistério do ser e corresponder na responsabilidade de ser, este apelo em todos os relacionamentos com quem quer que seja, eis o que consiste a ética. Vivemos hoje não uma crise da ética, nem uma crise ética, mas vivemos a crise da ética. Nós vivemos a crise da ética, não uma crise, mas a crise da ética. Princípios, valores, fins, dignidades e virtudes, tudo aquilo que a humanidade ocidental há 20 séculos erigiu como fios condutores para tecer a vida humana e sua historicidade, sofreu uma imensa perda de valência histórica. A ética, que foi o sustentáculo de tudo isso por milênios, vai sendo devagar engolida pelo acontecer histórico dos últimos séculos. Nós quase nos sentimos desamparados e desenraizados. Basta olharmos o Brasil. Com esse desmoronar vão juntas outras dimensões da vida prática do ser humano, outrora abrigados sob a proteção da ética, como a política, o direito, a educação, a religião, a fraternidade, a liberdade. A única dimensão prática da vida humana que parece se impor hoje com toda a força e vigor é a economia. Não é mais a ética. Assim, no campo da ação cotidiana, o ser humano sofre uma imensa pressão que o compele a reproduzir todos os parâmetros de seu agir aos critérios do interesse e da utilidade pragmática, econômica, mercado. As nossas profissões hoje nas universidades são para um viver ético? Os valores valem efetivamente quando acabam sendo os econômicos. E somente a partir deles é que se medem os valores éticos, estéticos e religiosos hoje. Vejam, por exemplo, questões da vida, do meio ambiente. O que vale é o econômico, não é a ética, não é a relação. O meio ambiente está com uma dificuldade enorme porque perdemos o horizonte da ética na leitura do meio ambiente, né? Mas também mesmo a questão, por exemplo, da vida, da velhice, né? Dos que estão na prisão. A ciência moderna revelou sua essência no domínio planetário da técnica, no triunfo da razão instrumental. Universidade e instituições de pesquisa funcionam nessa lógica da razão instrumental a serviço do mercado global. A educação universitária se nivela à qualificação profissional para o mercado. Renuncia-se à universalidade do saber e à pretensão da formação do ser humano na sua integralidade e na sua totalidade. Em meio ao domínio da política única, da economia única, do pensamento único, haverá ainda possibilidade de criação,
Pode-se encontrar nessa crise o caminho para o homem humano acontecer? A própria ideia de sistema que hoje nos envolve, que é como configurou todo na experiência humana do homem moderno, parece perder sua força. Vai ficando patente que o habitar humano sobre a Terra não pode se dar com base em parâmetros puramente científicos e técnicos. Nós vivemos hoje no mundo da ciência e da técnica. As relações se estabelecem, estão sendo estabelecidas pela ciência e pela técnica. Muito conhecimento ainda não é saber. Muita ciência e muito poder sobre o real está longe de dar ao homem a compreensão apropriada, ou melhor, o pertencimento no relacionamento com o seu ethos, isto é, com a sua morada. Não estamos sendo desenraizados. O homem contemporâneo que se arroga a capacidade de dominar e explorar a terra e o céu acaba se encontrando a si mesmo como um verdadeiro errante, como um prófugo, como sem morada. Vejo um número cada vez maior de pessoas que vivem das drogas e que se matam. Perderam morada. O desenraizamento é o seu modo de viver habitual. A noite do ser expande suas sombras sobre os povos do planeta. Ela é também a noite do divino. E, no entanto, é cheio de mistério este momento em que se recolhem e se findam as potências históricas que sustentaram a destinação do Ocidente há 2 milênios e meio. Nós vivemos o tempo da passagem, o tempo da graça. É deserto, é verdade, mas é tempo da graça. Por isso, é benfazejo este encontro, para podermos refletir. É a hora da preparação para um outro principiar que convida a constituição de um homem mais humano, de uma mulher mais humana, a partir da morada do mistério que nos envolve. O mistério do ser é, para todo homem vindouro, o que nós somos hoje, o que deveríamos ser hoje. Então eu queria finalizar, estou pulando algumas pequenas reflexões. Não precisa pular não, Dom Honorato. O senhor tem 2h40, mas se eu precisar mais uns 2, 3 minutos, não vamos privilegiar ninguém aqui, senão nós vamos sair daqui à meia-noite. Privilegiados somos nós, viu, senhor? Obrigado. É que essa questão da ética é algo tão extraordinário a ser pensado, porque estamos pensando a grandeza do ser humano. E sem ela não existe política, não existe economia, existe poder econômico, né? Sem ética, não existe respeito às religiões. Sem ética, não existe respeito às sexualidades. É que a ética tem a ver com nossa raiz, é que a ética nos faz ver o todo. Né? Nos devolve como que é o todo. Então, o que é ética? O que é relação? Vivemos hoje uma crise da ética, é verdade. Estamos envolvidos por uma crise. Os princípios, os valores, as virtudes, a espera, o silêncio, as palavras perderam a sua força histórica. Ética, o cuidado do todo. Estamos dispostos a discutir o cuidado do todo? O tempo que nos é dado para viver o cuidado do todo exige uma abertura da escuta. Ouvir o sussurrar de uma fonte abissal que nos quer falar. De onde nasce de novo a dignidade do homem e da mulher. Um abismo frontal, onde de novo a pessoa humana é devolvida a sua gratuidade de existir. Hoje tudo é paga, tudo é pagamento. As relações com tudo e com todos nascem e renascem protegidos, fondados na ética. Ethos como morada, fonte e raiz de um todo. Morada, guarida, onde estamos com tudo e com todos numa casa comum. A nossa casa não é mais comum.
Talvez nós que estejamos aqui ainda temos a sensação de um pertencimento comum, uma casa comum, mas vejam a violência que existe hoje nas palavras, nas relações, nas matanças, né? Nós perdemos o senso, a sensibilidade do comum. Ethos, o modo como o homem se constitui em seu ser si mesmo, no relacionamento cotidiano com tudo e com todos. Deixar-se inspirar e guiar pela fonte e pela morada, levar ao saber, o saber ético. O saber ético indica o compreender-se com aquilo que pertence ao ethos. Ao abrir-nos atentos e humildes à graça do ethos, perceberemos que o padecer e o sofrer na cotidianidade advém de nos deixarmos pautar por critérios de interesse de utilidade utilitarista nas vestes da corrupção, da cultura do descartável e da intolerância religiosa. O reencontro do ethos é o grande desafio do nosso tempo. Eu não queria aqui entrar em comentários de decisões tomadas ultimamente no Brasil, mas o problema está aqui. Não se vê mais a pessoa, não se vê mais o cidadão. É preciso justificar o mercado. Justificar o mercado. Isso é grave. O reencontro do ethos é o grande desafio do nosso tempo. Essa é a nossa crise, mas a crise é acrisolar, é purificar. O nosso tempo exige uma decisão de transformação, porque o nosso tempo é um tempo de passagem, é oportunidade, é graça de uma outra fundação do habitat do ser humano sobre a Terra. Obrigado. Dimensões que envolvem a questão da ética, mas talvez seria importante recordar que a ética não é dada de antemão. A ética é uma conquista. A ética é um concrescer da nossa humanidade. Ética tem a ver, nós falamos inclusive de espiritualidade e tudo mais, talvez porque a ética está ligada não às dimensões mais palpáveis, sensíveis, mas está ligada a uma realidade que nos sustenta, que nos mantém. Nós chamamos de mistério, nós chamamos de espiritualidade, nós chamamos de Deus, chamamos de psique, damos tantos nomes. Na fé nós chamamos de Deus mesmo, não é? Mas essa perda de sensibilidade de nós humanos para com uma dimensão que é maior do que nós mesmos. E quando nós perdemos essa dimensão maior, nós perdemos a sensibilidade na nossa relação com tudo. É por isso que avançamos, dominamos, exploramos. É por isso não respeitamos. Por isso às vezes somos tão violentos, ou nas palavras, ou nos gestos, ou no silêncio, e assim por diante, porque perdemos a sensibilidade para o que eu no texto chamei de mistério. Né? E a ética tem a ver com essa grandeza que nos sustenta. Ética não dá para pegar como se pegamos um copo de água e tomamos e matamos a sede. Não, a ética necessita de nós uma abertura, um trabalho enorme, né? Aquilo que nos faz ser cada vez mais humanos, repetindo o que eu já disse. Eu precisaria discordar daquilo que foi dito. Nós nascemos humanos, sim, mas nos fazemos cada vez mais humanos. Tem um pensador que tem uma frase muito bonita que diz assim: nós somos o que damos a nós mesmos, mas o que damos a nós mesmos é o que somos. Nós somos humanos, o nosso ser é ser humano, e na medida em que nos damos como humanos, cada vez mais crescemos como humanos, e por isso é que nós vamos tendo a sensibilidade para o todo. E talvez aqui é que esteja faltando o elemento que possa nos ajudar a despertar de novo para a ética. Não que tenhamos perdido como completamente, porque nós encontramos tantas pessoas éticas, né? Nós encontramos assim
Eu fui bispo no interior do Mato Grosso. Eu ficava admirado da sensibilidade das pessoas no trato com a natureza, dentro da comunidade, a ajuda mútua. Quer dizer, não é assim que nós humanos tenhamos perdido a nossa alma. Não perdemos. Mas a sensação que nós temos hoje, dada a violência e tudo mais, a corrupção, é que nós perdemos a nossa alma, isto é, nós perdemos a nossa ética. Mas se não nos dermos a nós mesmos como humanos, nós não seremos atingidos ou despertados mais uma vez para a ética. Eu queria terminar com um pequeno texto árabe que diz assim: o jovem foi lá e bateu na porta da amada e ela disse: quem é? Sou eu. Ele, todo disposto e feliz, disse: sou eu. A porta não se abriu. Ele bateu de novo: quem é? Sou eu. Mas a porta não abriu. Ele bateu pela terceira vez: quem é? Sou eu. E a porta não se abriu. Ele se recolheu. No dia seguinte de manhã ele chegou, bateu na porta suavemente e de dentro veio a pergunta: quem é? Sou tu. Sou tu. Mudou completamente a relação. A capacidade de perceber a presença do outro é completamente diferente. E isso faz a ética. Quando estivermos referidos ao ethos, isto é, ao todo da existência humana, na relação com tudo. Nós falamos tanto de natureza, talvez até tenhamos esquecido de mencionar os micro-organismos que o Papa lembra também na Laudato Si. E essa pequena história é apenas para dizer que nós batemos em muitas portas, também da Mãe Terra, também das águas. E a resposta que nós sempre damos: sou eu. A água para nós deixou de ser irmã, como foi para Francisco de Assis. A terra deixou de ser mãe, como foi para Francisco de Assis. Talvez um debate como esse nos ajude a despertar para esses elementos. E talvez nós tenhamos, Dr. Isaac, ajudar as nossas universidades, nossas escolas a despertar para uma educação mais abrangente, onde a pessoa humana é o centro, não é o que ele vai fazer depois. Não é o que ele vai fazer depois, não vai ser o quanto ele vai ganhar ou ela vai ganhar depois. Nós daríamos uma grande contribuição e também daríamos uma grande contribuição na renovação da nossa política, que é urgente. Nós falamos hoje de tanta corrupção, mas vejam que no próprio combate da corrupção existe no próprio judiciário uma corrupção enorme. Estamos querendo combater a corrupção com a própria corrupção do direito. Então, vejam quanta discussão temos que fazer. Mas isso é tarefa nossa como pessoas. Eu diria mais, isso é tarefa nossa como cristãos. Nós não podemos nos ausentar desse debate. Nós não podemos nos omitir nesse debate. Porque deixaríamos de ter a nossa dignidade. Porque nós somos relacionados com isso tudo. E é com isso tudo, com todas as dificuldades, é que nós chegamos à consumação das nossas pessoas. Muito obrigado pelo convite e obrigado também pelas exposições ouvidas, que creio que podem nos ajudar bastante. Obrigado. Se me permitem, vocês percebem que pela voz, eu devagar estou ficando cansado. Isso faz parte, né? O coração não está cansado, não. Tanto assim que enfrentou 6 safenas e está aí ainda batendo, né? Mas eu queria também, eu sei que tem várias pessoas aqui que rezaram muito por mim, eu queria agradecer. Sabe, em nenhum momento eu senti medo. Nenhum momento. Em nenhum momento eu pensei em morte. Eu me senti assim, eu vou usar uma expressão da Igreja Católica, o manto de Nossa Senhora, como se um manto tivesse me cobrindo assim, né? Foi assim que eu me senti. Eu queria agradecer também aqueles que se lembraram, não rezaram,
mas se lembraram também. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Parabéns. Obrigado, Leonardo. Obrigado pela iniciativa do senhor. Deus trabalhou nele com 6 pontos e se descansou no 7º dia, né? Trabalhou 6 dias, né? A 7ª foi de descanso. Dando sequência, passaremos para as suas considerações finais. Doutor José Geraldo, direito achado na rua. 5 minutos. Bem, queria me congratular com a iniciativa